Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começamos agora o programa dessa semana e nesse primeiro bloco a gente conversa com o psicólogo comportamental André Olfevski falando sobre como gerenciar o estresse em momentos de crise. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é muito bom mais uma vez estarmos aqui. Eu posso dizer que passamos por 2 semanas de um estresse acentuado aqui na nossa cidade. Uhum. Estamos administrando ainda, né? Ainda estamos administrando porque, né? Exatamente, as previsões, né, estão oscilando bastante, mas foram 2 semanas com 2 enchentes, né? 2 semanas consecutivas de enchente, com previsões catastróficas de muita chuva, muita incerteza e muita insegurança. Tá, então aí a gente tem um celeuma interessante. A gente está num ciclo de chuvas mesmo, isso já é há algum tempo conhecido, né? Então as pessoas entendem e sabem que é um problema que inclusive pertence à história do Vale do Itajaí e do Alto Vale, né? É algo que não é totalmente desconhecido, né? Quando a gente sai do imaginário e pensa, poxa, é algo que nunca se repete, não acontece? Não, acontece. Acontece. Faz parte da genética da cidade, digamos. Isso, exatamente. Faz parte da genética e da história aprendida do pessoal que esteve aqui, que continuou aqui, inclusive, né? Desde os primeiros colonizadores. Desde os primeiros colonizadores. Okay. E, inclusive, a Oktoberfest nasceu após, né, uma grande enchente, a festa. Exato. Né? Então, o propósito realmente foi, né, angariar fundos e ressignificar. Né? Trazer, por exemplo, então uma das coisas que quando a gente conversa, por exemplo, referente à situação de grande estresse, né, tem as formas de se abordar isso, né? Você pode buscar compreender melhor o fenômeno possível, entender que historicamente ele acontece de uma forma constante, que é essa história específica, né? Tá. Vamos pegar bem um exemplo da ansiedade em relação à enchente, o que aconteceu. Primeiro, então, seria entender a situação. Entender a situação, compreender o fenômeno de uma forma mais clara possível, né? Porque o que acontece? Quando a pessoa começa a criar e projetar para frente, tem as previsões. Uma previsão, ela serve para trazer dados de realidade. Só que o que acontece? Algumas delas, elas são, não é que a gente vai falar em alarmismo ou não alarmismo. Ela vai trazer o quê? Um desvio entre aquilo que está real, de fato acontecendo, né? E aquilo que de fato pode vir a acontecer. E de certeza não tem. Exatamente, tanto que isso se confirma, pois as previsões que a gente tinha da primeira enchente aqui da semana passada era 12 metros, a gente não atingiu os 12 metros, né? Mas eu acho que, como tu falou, eu acho que isso fazer parte da nossa história já, e agora aliado com a tecnologia, já faz a gente se prevenir, né? Sim, exatamente. Então, se você age de forma preventiva. Por exemplo, o que as pessoas geralmente vão fazendo? Vão melhorando os meios que elas têm, por exemplo, de lidar com as cheias do rio. Vão construindo suas residências em lugares um pouco mais altos. Vão fazendo muros de contenção nas suas próprias residências. Isso é uma atitude o quê? Preventiva e racional, e ela é menos impactante do que uma previsão. E a previsão também trouxe a possibilidade das pessoas esvaziarem as suas residências para quem tem uma cota mais baixa e de não perder, né, os seus bens materiais também.
Isso, daí tem mais essa situação, né? Né? O sujeito ele vai lidando com o dado de realidade, vai vendo o que é possível no campo que ele tem. Se ele ficar limitado, e se ele ficar no mecanismo luta-fuga primitivo, bom, a gente dominou o mundo e de certa forma a gente consegue viver num mundo às vezes muito hostil. Porque tem pessoas que moram, por exemplo, no ciclo polar ártico. E tem pessoas que vão para a Antártida. E tem pessoas que moram nos países escandinavos. Tem pessoas que lidam já com essas incertezas com muita frequência. Por que elas moram lá? Nasceram? Mas algumas partem, né, em direção também. Isso, exatamente. E daí tem o pertencimento àquela construção. Então a pessoa consegue se aproximar historicamente, consegue lidar com aquele fenômeno porque com pertence. Com mais naturalidade. Então, pensando isso, né, por exemplo, a comunidade do Vale do Itajaí, a comunidade de Blumenau, a comunidade das regiões em volta, elas pertencem a esse fenômeno. Pertencem a esse fenômeno. Que já vem acontecendo desde muito antes de nós todos existirmos. E estão aprendendo a lidar, né? Isso, exatamente. É aprender a lidar com isso. Daí tem as formas de lidar, né? Também, né? O que é possível fazer? Né? Bom, a primeira delas é aproximar... Entender a situação. Entender a situação. Tá. Trazer o máximo de dados de realidade, né? Do que está acontecendo. A segunda, realmente, para a proteção do ser humano, ele vai criar, por exemplo, uma atmosfera de tranquilidade. Ele vai para um lugar mais tranquilo. Ele vai imaginar o posterior de forma tranquila. Tá. E aí as ideias ansiogênicas, de catastróficas, elas vão trazer o quê? Menos dados de exagero. Por exemplo, o que eu vou fazer após isso? Eu vou para a praia. O que eu posso fazer, né, nessa construção? Tipo assim, acabando a enchente, eu vou fazer uma viagem, eu vou pra praia, eu vou pegar minha família, fazer um programa legal. E no evento em si é a questão da noção do propósito. O que eu posso fazer com a minha comunidade diante disso? Ajudar. O que eu posso ajudar na minha própria comunidade? Como é que eu posso me integrar socialmente e fazer com que o meu vizinho, o meu colega ou eu mesmo, né, em conjunto com essa minha comunidade, possamos lidar melhor com essa situação? E tu tens o quê? Tu sai de um senso, por exemplo, de desespero, né, de não ter o que fazer, para ter 3, 4, 5 propostas ou propósitos para lidar com o fenômeno. Para ter uma função, assim. Isso, para ter uma função diante do fenômeno. E aí, se você pensa e transfere isso para uma comunidade, né, gera um engajamento social. Inclusive, favorece e fortalece os laços da comunidade para lidar com o fenômeno. E aí, gradativamente, aquilo que é de ansiedade generalizada do grupo vai se tornando uma noção de controle mais próximo do que é possível ser feito na situação. Mas era isso que eu ia te perguntar, André. A gente existe o estresse individual, né, pessoal, e nessas situações não gera um estresse coletivo? É diferente lidar com o estresse coletivo, porque o individual depende da minha capacidade mental de ir administrando ali a situação. E quando a gente está falando do coletivo, assim, desse... Então, é muito fácil no coletivo o sujeito ele ficar imbuído, por exemplo, dessa atmosfera já alarmista. É muito fácil. Porque tem as teorias todas, a teoria de contágio social. O que acontece quando um grupo passa por uma situação muito irregular? A tendência é formar o quê? Uma função desse grupo para lidar com o fenômeno. Pode ser um trauma. Isso, né? Um trauma. Por exemplo, um período de guerras, um período de enchente, como a gente está passando aqui, né? O que as pessoas fazem? Por exemplo, lá em Israel, falando da situação, né? As pessoas constroem bunkers já. É natural e normal as pessoas em cada casa ter um bunker. É uma lei, eu acho. Isso, é um princípio legal, inclusive. E é uma região de conflito que já existe há muito tempo. Também já faz parte da... Agora, trazendo para nossa realidade, brincando um pouco com isso, o mundo, a partir do momento que a gente tentou controlar o externo da nossa caverna, da nossa casa, a gente começou a ter que lidar com essas incertezas. Então, ou seja, mais uma incerteza, e também é uma incerteza diante de todas as outras que existem nas relações humanas. A gente nunca vai conseguir dominar totalmente a natureza,
nunca vai conseguir dominar totalmente o que uma comunidade vai ter em detrimento da outra. Então, ou seja, se você criar um propósito nessa relação e unir o grupo, vai conseguir lidar também melhor com o fenômeno. Bom, André, para finalizar, então, faz um resumão aí com as dicas de como lidar com esse estresse individual e coletivo para quem está assistindo a gente e que passou por umas semanas não muito agradáveis. Então, primeiro é você tentar entender melhor o possível fenômeno, entender que ele historicamente, né, ou num período X ocorre por ciclos, que é a situação especificamente das enchentes no Vale, que não é algo que acontece de forma não premeditada, acontece de uma certa frequência aqui no Vale. Então, segundo, lidar e trazer o máximo possível para uma ideia não de ansiedade, mas sim de projeção futura, de proteção, de tranquilidade, de propósito pós-situação, né? Projeção pós-situação. E por último, conseguir lidar, ter propósito na relação com o engajamento social. Com o coletivo. Com o coletivo. Muito bem. André, por favor, deixa o teu Instagram para as pessoas irem lá, entrar em contato contigo, também tem as tuas postagens. Bom, é psi_andrew.felski. Muito bem, muito obrigada, Andrew. Até o próximo mês. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente volta já já, não saia daí.